Oi, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia e nesse canal aqui eu compartilho um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha rotina, falo também sobre marketing digital, sobre empreendedorismo e tudo aquilo que engloba a minha vida, né? E hoje eu vou falar sobre um assunto que faz parte de mim, que faz parte da minha vida, que eu convivo há 25 anos, que é a dermatite atópica. Então eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências, como eu convivo com ela e como eu lido com ela hoje em dia, depois de tanto tempo, depois de tantos anos convivendo, né? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que a dermatite atópica, ela não é contagiosa, porque isso é uma coisa que eu percebo muito das pessoas quando eu comento, quando eu começo a conversar, né, e elas veem, né, tá explícito na minha pele, não tem como esconder, né, e muitas pessoas perguntam, e aí quando eu vou explicar, eu vejo aqueles olhares assim, eu falo, gente, não é contagioso, tá, pode ficar perto de mim e tá tudo certo. Mas hoje eu consigo lidar de uma forma bem melhor e eu queria contar pra vocês como que foi todo o meu processo, como que eu comecei, né, como que eu descobri essa alergia e como que eu lido com ela hoje em dia. Depois de tanto tempo, eu acredito que hoje eu tô bem melhor, eu não tô curada, né, não existe cura, mas eu acho que existe a cura principal, que é a cura interior. E aí a pele, com certeza, ela responde a tudo isso. Então, vamos lá. Aos 2 aninhos de idade, a minha mãe ela já suspeitava que eu tinha alguma coisa. Porque eu tinha reações diversas, né? A minha pele sempre me coçava muito. E ela suspeitava que eu tinha alguma coisa, só que ela não sabia o que. Porque na época também a dermatite ela não era tão conhecida e tão popular assim como ela se tornou nos últimos anos, né? Hoje em dia, sei lá, a cada 10 pessoas, 8, 9 pessoas já teve ou tem dermatite, algum tipo de dermatite, de alergia, né? Mas antigamente a dermatite atópica especificamente, ela não era tão abordada, não existia tantos estudos, nem conteúdos assim que você conseguia pesquisar na internet e achar conteúdo sobre isso. Então demorou alguns anos pra eu conseguir, né, minha mãe conseguir descobrir o que eu realmente tinha. Então dos meus 2 anos aos meus 9 anos de idade, eu vivi no médico. Eu acho que eu conheço metade dos dermatologistas aqui da minha região, porque eu ia no médico, fazia exames e nunca descobri o que eu tinha, né? Os médicos não conseguiam descobrir. Até que aos meus 9, 10 anos, 8 anos, por aí, eu consegui descobrir, encontrei uma médica e ela fez alguns testes, alguns exames, né? Nessa época aí já tinha os testes de alergia de contato mesmo, né? De pele. Então eu lembro que eles colocaram uma placa nas minhas costas e eles dividiram em várias áreas, né? E cada área eles colocaram uma substância diferente, né? Um componente diferente. Então tinha várias coisas, né? Tinha desde cosméticos até substâncias alimentares aí que desencadeiam alergias, né? E praticamente eu tive alergia a tudo. Tudo que colocaram em mim deu reação. Eu lembro que eu fiquei acho que uma semana com essa placa nas costas. E, gente, é a pior sensação da vida, porque isso coça, mais coça, que vocês não têm ideia. Foi bem desafiador pra mim essa época. Mas eu consegui descobrir aos 9 anos, 10 anos mais ou menos, que eu tinha dermatite atópica. A partir daí, eu comecei a fazer um tratamento com essa mesma médica à base
de corticoides. Bom, aí já vem um alerta e uma dica, né? Um alerta mesmo à parte para que você que está aí do outro lado não cometa o mesmo erro que eu cometi. Quando a gente está numa crise, né, no momento de crise, no período de crise da alergia, a gente quer que tudo vá embora o mais rápido possível, né? A gente fica desesperado, porque, gente, só quem tem dermatite, só quem já teve ou quem tá tentando descobrir se tem alguma alergia e acha que é dermatite sabe o quanto coça, mas coça muito. Se você já teve catapora, você vai saber um pouquinho e você se lembra, né? Porque a maioria das vezes a gente tem catapora quando é criança. Se você teve catapora e você se lembra do nível da coceira que é, multiplica isso por 10 vezes. Você vai ter uma noção do que é dermatite. E é mais ou menos assim mesmo. Então, com essa idade, eu comecei a fazer esse tratamento, né? Só que quando ocorria as crises, eu tomava os remédios, passava as pomadas, assim, de uma forma que não era prescrita, né, pela médica na época. Eu tomava, assim, a torta direita, eu passava muito, né, passava por vários e vários dias e, basicamente, né, geralmente, os tratamentos que são feitos para alergias, eles são todos à base de corticoide. E para quem não sabe, corticoide é uma substância que ela mais atrapalha do que ajuda, eu diria. Por quê? Porque ela é uma substância que é muito forte, ela retém muito líquido, né? Se você toma de uma forma, né, se você toma por conta própria, né, mais do que o médico prescreve, mais do que do período que deve, isso causa, sim, efeitos colaterais a longo prazo. A curto prazo não dá para perceber, né, mas a longo prazo os efeitos são bem complicados, né? Então já fica a dica aí. Se você tá nesse período de crise, se você tá tentando descobrir o que você tem, procure um médico, mas assim, não se desespere, não comece a tomar, nem passar essas pomadas, ir na farmácia e comprar qualquer pomada para coceira, para aliviar, porque é muito bom, realmente, a pele fica boa, mas é só por um momento, depois volta e volta com força, gente. É assim, quem tem experiência com isso sabe. Você faz um tratamento à base de corticoide ou algum tipo de tratamento que tenha substância de corticoide, ela maquia a sua dor, mas assim, depois de alguns dias a alergia volta e volta 10 vezes pior. Então, eu fazia esse tratamento, comecei a fazer esse tratamento, né? E no início deu muito certo, a minha pele ficou muito boa. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a viciar na substância, né? No medicamento em si. E esse vício, quando eu tirava o remédio, quando eu tirava a pomada, minha alergia voltava 10 mil vezes pior. Então, eu passei muitos anos, depois disso, né, dessa descoberta, eu passei muitos anos dessa forma. Eu usava todos os dias, usava pomada, passava pomada, aí eu via que estava piorando muito, ia lá, tomava remédio por conta própria mesmo. E quando eu via que estava melhor, eu ia e tirava. Quando eu tirava, voltava pior.
e depois pior, e assim por diante. Então eu vivi nessa roda gigante aí por muitos anos, né? Dos meus 9, eu diria até os meus 18 anos, mais ou menos. Eu me lembro que eu tive 2 episódios nesses anos aí que eu vivia nessa roda gigante, que eu me lembro que foram bem difíceis pra mim, foram bem dolorosos. O primeiro foi quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, 14 anos, por aí, não me lembro muito bem. Eu tive uma crise muito forte da dermatite. Mas na época eu não era tão calma, tão serena, eu não tinha tanto autoconhecimento igual eu tenho hoje. Eu era uma pessoa muito mais ansiosa, eu ainda sou, mas cada dia a gente trabalha para melhorar um pouquinho mais. Mas antigamente eu não tinha consciência de mim, eu não tinha autoconhecimento. Então eu era uma pessoa muito estressada, muito ansiosa demais e estava ainda por cima na época, né, da adolescência. Então pra mim era tudo muito intenso, né, tudo muito radical. E juntamente com a dermatite e com a questão de você ter alguns bloqueios sociais, porque sim, a dermatite ela traz isso junto com a gente, né? Quem tem dermatite sabe o que eu tô falando. Você tem alguns bloqueios sociais, o convívio social, né? As relações sociais são diferentes. Para quem é mais tímida, como eu sou, né? Ainda sou, mas eu era muito tímida, era muito difícil para mim lidar com as pessoas, lidar com os olhares, né, das outras pessoas. Então eu enfrentei essa fase de uma maneira muito complicada, muito difícil. E nessa época eu era super estressada e eu não me lembro muito bem o que foi que desencadeou a minha alergia, mas eu fiquei numa crise muito feia. E eu lembro que eu tomava remédio, eu passava pomada, passava creme e nada adiantava. Até que a minha mãe, ela resolveu me levar no médico. E, gente, eu não tenho fotos pra mostrar, infelizmente, mas eu estava inteira vermelha, da cabeça aos pés. Eu estava toda pipocada, toda. E aí eu cheguei no médico e o médico olhou pra mim e, gente, eu não esqueço até hoje. Eu não me lembro do rosto do médico, mas eu lembro o olhar que ele fez, sabe? De assustado. Naquele momento, meu mundo caiu. Naquele momento eu falei, gente, não tem ninguém pra me ajudar. Porque se o próprio médico tá me olhando desse jeito, assustado assim, é porque ele não tem conhecimento suficiente pra poder me ajudar. Eu tô perdida. E eu lembro que eu fiquei muito, muito mal. Porque aquele olhar de uma pessoa que era pra me ajudar, que era pra me dar instrução do que fazer, tava me dando mais medo. Então, eu lembro que ele falou, nossa, mas o que é isso, meu Deus? Alguma coisa assim, sabe? Ele falou, meu Deus, o que é isso? O que você tem? E ele me olhava e todo mundo na sala de espera daquele hospital me olhava. E esse foi um episódio que eu me lembro até hoje, que foi marcante pra mim. O segundo episódio marcante pra mim da dermatite foi que eu estava no auge da minha adolescência, completando os meus 15 anos, e eu me lembro que numa manhã, uma bela manhã, eu acordei e por conta do uso excessivo de remédios e pomadas à base de corticoides, eu acordei numa manhã e a minha perna estava toda estourada de estrias. As minhas duas coxas, na parte interna da coxa,
tinha estourado muitas estrias largas e grandes. Eu vou deixar uma foto para vocês verem como são as minhas estrias hoje, né? Como são essas marcas que deixaram no meu corpo hoje. Mas na época, gente, eu estava no meu auge dos meus 15 anos, no auge da minha adolescência. Eu nunca tive problema com estrias, questão genética, assim, não sei, mas nunca tive problema com isso. E pra mim, na época, era uma coisa muito, assim, assustadora, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, mas na época eu não tinha essa consciência, não tinha essa noção, né? Gente, pra mim foi sofrida essa época também, porque eu não sabia o que lidar, não sabia como lidar. E eu lembro que dos meus 15 até, sei lá, 3 anos atrás, eu fui buscar muitos tratamentos pra tirar essas estrias de mim. O terceiro episódio na minha vida que eu tô lembrando agora é que eu comecei a fazer, depois dessa época, mais ou menos os meus 16 anos, por aí, 15 anos, eu comecei a fazer um outro tratamento alternativo que era com um médico homeopata, à base de florais, né? Então era tudo mais natural. O tratamento à base de florais, ele tem um retorno, ele tem uma melhora muito mais significativa a longo prazo do que o tratamento convencional, né? Mas, em contrapartida, para você fazer essa transição e para seu corpo, né, o seu organismo fazer essa transição de tratamento convencional para um tratamento mais natural, complicado. E nessa época também foi um momento muito difícil para mim, com a dermatite, porque eu me lembro que o médico, na época, ele falou, né? Ele falou, olha, você vai ter que tirar todos esses alimentos, então, chocolate, condimentos enlatados, embutidos, farinhas, glúten, enfim, várias coisas, vários alimentos que tinham correlação com alergias, né? E eu lembro que eu comecei a tomar e eu comecei a tirar esses alimentos. Gente, na segunda semana, terceira semana eu acho, começou a me dar o efeito inverso. Em vez de melhorar, começou a piorar a minha alergia. E eu lembro que eu fiquei desesperada, eu fiquei muito, muito mal, porque eu achava que eu tava fazendo tratamento errado. E na verdade não. Na realidade, era esse mesmo o efeito que tinha que dar. Por quê? O que acontece? Tudo aquilo que eu estava tomando antes de remédios e pomadas à base de corticoide que estavam maquiando a minha pele, tudo aquilo que eu estava tirando de mim, que eu achava que eu estava tirando de mim, na verdade, estava dentro de mim. Então eu passava pomada, passava creme e aquilo lá tava todos aqueles anos que eu passei fazendo tratamento convencional, tava me maquiando. Toda a minha alergia tava dentro de mim, não tinha ido embora, tava tudo no meu organismo. Então, tudo veio à tona, né? Veio florescer, digamos assim. Tudo que estava dentro de mim veio à tona. Eu comecei a tomar esses medicamentos e tudo reapareceu de novo. Então, era como se esses florais eles estivessem realmente agindo no meu interior para que de dentro para fora a minha alergia fosse embora aos poucos. Mas, infelizmente, eu não aguentei muito tempo e eu me lembro que eu não fiz direito, eu não fiz certinho o tratamento na época, eu não tinha muita paciência e eu acabei abandonando o tratamento. Hoje eu vejo que não foi a melhor escolha que eu fiz, que na realidade
um dos melhores tratamentos que eu já fiz, mas que infelizmente na época eu não tinha consciência, eu não tinha maturidade suficiente e eu acabei abandonando o tratamento e voltando aos pouquinhos a usar os remédios e pomadas convencionais.